Segunda-feira, dia 29 de julho, são 8 horas 29 minutos. Excelente semana para você. O TV Mar News começa agora. Vamos juntos até às 9h25 da manhã. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo também pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetaweb.com, também pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube. E além de tudo isso, baixe o aplicativo da TV Mar, assim você acompanha de graça toda a nossa programação e nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. Hoje temos imagens do tempo na manhã desta segunda-feira, nas imagens do nosso querido Josiel Rodrigues, o homem que não para. Vejam aí, o tempo melhorou, começou bem fechado, mas agora nós já temos aí temperatura na marca dos 27 graus. Muito obrigado a todos que fazem a TV Mar e o meu obrigado especial a você que acompanha o nosso programa a partir de agora. Hoje teremos uma entrevista, a primeira entrevista com os candidatos à reitoria da UFAL. O processo eletivo começa no dia 7 de agosto e nós temos hoje a entrevista com a professora Valéria Correia, ela que é atual reitora e candidata à reeleição. Todos os candidatos terão 10 minutos, muito importante para esclarecer as suas dúvidas da mais importante instituição de ensino superior do nosso estado. Sorte a todos os candidatos e já a entrevista com a professora Valéria. Mas antes disso, infelizmente, nós vamos começar o programa de hoje. Deixa aqui então, Apvida apoia o nosso programa. 25 anos, saúde e odontologia, Apvida. Um beijo também muito especial a todo mundo da Apvida. Mas eu vou começar o programa de hoje trazendo informações sobre o naufrágio em Maragogi que deixou 2 pessoas mortas. Nós temos aqui imagens, pode deixar em tela cheia, por favor, meu querido Max Mídia. São imagens aí do mar de Maragogi, onde um catamarã se chocou com uma pedra e infelizmente virou. O resultado, 2 pessoas morreram e chega a informação agora que elas serão sepultadas na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. A senhora Maria de Fátima Façanha Silva, de 65 anos, e também a senhora Lucimar Gomes da Silva. A Marinha do Brasil emitiu uma nota para dizer que a embarcação estava regular e que tinha autorização para fazer o transporte de passageiros. Só que tem um problema. Tudo isso não exime a responsabilidade do condutor de olhar, observar as condições do mar. Então fica aí essa questão muito complicada. E agora o Alexandre Lino, nosso produtor-chefe, me informa que a briga é descobrir quem de fato era o dono desta embarcação, que é um jogo de empurra-empurra. Até o momento a gente não sabe de fato quem é o dono da embarcação. A única certeza, infelizmente, é que 2 pessoas morreram e olha, é complicado demais. Temos aí as imagens para você. Obrigado ao Max Mídia, que comanda o teclado da nave TV Mar. Obrigado ao Daniel, que estava em Maragogi participando de uma prova, coincidentemente, uma corrida. Olha a embarcação à esquerda do seu vídeo, à direita do seu vídeo, desculpe. Está aí essas informações. Nós temos aí uma matéria sobre moradores de rua, né, Max? Enquanto a professora Valéria se ajeita, a gente vai exibir essa reportagem e na volta, 10 minutos com a professora Valéria. Roda a reportagem. Os números da violência no Brasil e particularmente em Alagoas continuam a preocupar as autoridades com relação às políticas públicas para mitigar esse grave quadro que acontece tanto na criança, na mulher, no idoso, no morador de rua, enfim, há problemas de todos os matizes e nós estamos ouvindo os especialistas, como a Ordem dos Advogados do Brasil e também aqueles que representam os movimentos em defesa da vida pelo Brasil afora, principalmente aqui nas Alagoas. Precisamos saber o que realmente está acontecendo com a população em situação de rua. Então o movimento ele tem se organizado, que esse movimento ele é composto por pessoas que estão em situações de rua e teve trajetória de rua, como eu que vivi há 14 anos nas ruas, no uso de álcool e outras drogas.
hoje sair da invisibilidade e venham para a visibilidade social na organização desse movimento, porque assim, as pessoas que estão nas ruas têm direito. As ruas não ficou para ninguém morar, as ruas ficou para a gente passear. E assim, a gente vem sofrendo muita violação de direito aqui no estado. Quando a pessoa vem e se coloca numa situação de morador, de estado de rua, é porque quer ou por necessidade? A questão é dos vínculos rompidos. Todas as pessoas que estão nas ruas, ele tem um histórico que muitos da sociedade não quer saber. Como no meu caso, eu fui para as ruas porque conheci droga na escola, com 12, 13 anos. Enquanto a gente tem pessoas que estão nas ruas que vêm de outros estados para tentar a vida, né? E outra questão também, o uso da droga. A gente não tem nenhuma política no estado para o enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Alagoas precisa avançar na efetivação, porque o que está matando as pessoas são as faltas de políticas públicas. CAPs a gente não tem, CAPs AD para tratamento de álcool e outras drogas. As equipes de consultório na rua que são muito poucas. A assistência, ela só tem mantido as pessoas na mesma coisa, porque o problema da população de rua não é comida, ninguém está na rua por causa de comida. A pessoa está ali por falta do desemprego, da moradia. E isso é um papel da gestão, tanto do município quanto do estado, fazer o seu papel para reinserir essas pessoas de volta à sociedade. Porque o governo federal, o estadual e o municipal, eles precisam entender que tem uma dívida com a gente. O que é que vem sendo feito para conter o número de casos de violência à população de rua? Olha, as ações elas vêm de diversas esferas. Nós temos o acompanhamento pela Comissão de Direitos Humanos, que verifica a conclusão das investigações decorrentes desses crimes, desses casos de violência contra a população em situação de rua. Mas outra forma também de monitorar a proteção e a promoção dos direitos dessas pessoas é justamente acompanhar as políticas públicas, porque as políticas constituem uma ferramenta apta a prevenir que ocorram novos casos de violência. Tem como se pensar uma forma de evitar o crescimento dessa população de rua? Não necessariamente de evitar o crescimento, mas sim de fazer um encaminhamento das pessoas que se encontram em população de rua, porque a lei, na verdade o decreto que trata das pessoas em situação de rua, ele traz várias definições. Então, pessoa em situação de rua não é apenas aquela que vive na rua, que dorme na rua, são aquelas que também se encontram com vínculos familiares fragilizados. Então, é possível você fazer uma reinserção dessas pessoas no âmbito familiar e profissional. Então, eu acredito que o fomento da educação e do trabalho é uma maneira de evitar que a população em situação de rua cresça e que aquelas que já se encontram nesse tipo de contexto acabem retornando ao mercado e à educação. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. Gente, a partir de hoje a TV Mar inicia uma série de entrevistas com os 4 candidatos à reitoria da Universidade Federal de Alagoas. O processo eletivo começa no dia 7 de agosto e a ordem de entrevistas foi definida por sorteio. Cada candidato terá 10 minutos para falar sobre suas propostas e desafios à frente da UFAL. Hoje eu recebo aqui com muito prazer a professora Valéria Correia, atual reitora da Universidade Federal e candidata à reeleição. Candidata, muito obrigado pela presença, muito bom dia, boa sorte aí em mais um desafio na sua carreira, né? O seu tempo começa a valer a partir de agora, são 10 minutos e a primeira pergunta que eu lhe faço é por que concorrer à reeleição? Eu estou há 3 anos e meio à frente da universidade e temos desenvolvido um trabalho com ética pública através de editais para todas as questões, desde bolsa de educação à distância até remoção, professores substitutos para se qualificar no doutorado e na pós-graduação. Então, a ética pública, a transparência na gestão, desde as contas, audiências públicas, pela primeira vez a gente realiza na universidade, inaugura com a nossa gestão. O Conselho Universitário tem transmissão simultânea. Então, isso já nos coloca, né? E, além disso, as obras que a gente conseguiu consolidar, que é o processo de consolidação da expansão da universidade, foram 26 obras que a gente está concluindo, né? Até os 4 anos a gente conclui, 3 anos e meio com bastante obra concluída, que é o processo de consolidação da expansão. Compromisso com a defesa da universidade pública, gratuita, né? Então, isso nos qualifica
a concorrer numa conjuntura bastante adversa, né, tanto do ponto de vista político como econômico, para as universidades especialmente. Então, toda a nossa gestão nos qualifica para se colocar, mais uma vez, para defender a universidade pública com a ética e a transparência por mais 4 anos. Professor, caso a senhora vença a eleição, que começa no dia 7, né? Quais são as principais propostas para um novo mandato? Novo mandato, a gente pretende, né, continuar dando prioridade, né, nos recursos, a pagamento das bolsas estudantis, porque depende, os estudantes, nós temos um corpo de estudantes vulneráveis socialmente. 70% dos estudantes da UFAL pertencem a família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. E essas bolsas contribuem para diminuir a evasão estudantil, porque ajudam a ele permanecer com qualidade e também com acompanhamento acadêmico. Então, isso é um propósito, continuar priorizando o pagamento das bolsas, tanto as bolsas de monitoria, que a gente conseguiu aumentar, de pesquisa para estudante, PIBIC, conseguimos aumentar. Então, a prioridade. Além disso, a prioridade também no funcionamento com os restaurantes universitários. Nós conseguimos entregar à comunidade universitária 2 restaurantes, um em Delmiro e um em Arapiraca, né? Apesar dessa crise econômica, mas o compromisso com os estudantes no sentido de já com a agricultura familiar. Nós adquirimos da agricultura familiar, muito importante, e a gente movimenta a economia local de parte significativa dos mais vulneráveis socialmente, agora com o mercado certo, que é a universidade, para vender seus produtos. Outra questão, né, é a defesa, sim, da universidade pública, continuar com as editais públicos. Eu penso que a ética pública, no momento em que a sociedade, né, passa... a ética e a transparência e essa comunicação também com a sociedade é muito importante. Realizamos agora, por exemplo, este ano, o Fórum Popular Universitário, onde os movimentos sociais tiveram na universidade por alguns dias dizendo o que querem da universidade. A gente vai contribuir para mudar a sociedade do ponto de vista dos protagonistas da sociedade, com pesquisa e extensão. Então, também essa relação direta com a sociedade, essa comunicação com a sociedade. Então, essas são as nossas prioridades, né? E continuar o processo de consolidação da expansão, que ainda tem algumas lacunas que a gente precisa enfrentar. E defender a universidade pública e gratuita. A gratuidade está em risco nesse contexto atual e precisa de uma... eu considero que a nossa chapa, né, comandada por 2 mulheres, no caso eu, candidata a reitora, a vice, a professora Ângela Canuto, que é professora da medicina, médica, e tem atuação em defesa da educação pública e do Sistema Único de Saúde. Há 18 anos ela atende no Hospital Universitário. Também o Hospital Universitário, por exemplo, agora mesmo, esse projeto Futurice, que foi apresentado, eu tive na reunião com os demais reitores e o ministro, tem alguns problemas que nos preocupam. Sim. Como, por exemplo, trazer as organizações sociais, que são entidades privadas, para gerir a universidade. Então, a gente perde autonomia sobre o destino da universidade, sobre a contratação que passa a ser tanto de professores e de técnicos, pela CLT, né, e por tempo determinado. Então, a estabilidade se quebra, o financiamento tende a ser exclusivamente, pelo menos é o que se anuncia no programa, né, mas majoritariamente pelo setor privado, o que nos preocupa, porque mesmo nos Estados Unidos, que o setor privado investe muito na educação superior, apenas 6% do fundo que eles investem. Tem uma tradição de investimento. Aqui a gente não tem essa tradição das empresas investirem em pesquisa. Então, isso para se consolidar 5, 10 anos. E nós estamos com um contingenciamento real hoje, né, de 30%, que, por exemplo, em todas as 63 universidades e na UFAL, 40 milhões a menos. Então, a nossa preocupação é com hoje. E essa proposta do Futurice nos preocupa até no hospital universitário, porque ele propõe a dupla porta de entrada no hospital universitário. Se a gente já tem atendimento insuficiente no hospital que é de média e alta complexidade, que atende a todo o estado,
né? E já é insuficiente porque a gente não tem uma rede suficiente para atender as demandas do Estado. Imagina a gente dividir o hospital com usuários de planos privados, né? Então, é uma grande preocupação nossa esse programa que se apresenta como saída para os recursos, o financiamento da universidade, né? Se coloca como maior autonomia da universidade. O que a gente considera que não resolve o problema de imediato do contingenciamento, porque o que a gente, e aí eu digo a gente, 63 reitores e reitoras do país, através da nossa associação, o que a gente quer é o descontingenciamento, porque a gente quer o presente, né? Até o final do ano a gente precisa desses recursos para as universidades funcionarem. O futuro se a gente precisa discutir, mas como a gente pensar no futuro se a gente sequer tem a garantia do presente? Então é uma preocupação grande, né? A rapidez que ele propõe para adesão, para consulta pública, né? Por adesão. Então, é a questão muito forte e eu penso que nosso compromisso, né, histórico com as pautas da defesa da educação pública brasileira, né? E eu digo sempre, a educação pública é gratuita e é constitucional, né? Os artigos 206 e 207 colocam a educação pública gratuita. A possibilidade da gente não ter financiamento suficiente público, quem não investe nas universidades, né, que são patrimônio do povo brasileiro, a nossa UFAL é patrimônio do povo alagoano, o financiamento público, privado é importante, já existe, né, as parcerias público-privado, mas não são suficientes, né? A gente precisa do financiamento público para manter a universidade, desenvolver pesquisas. Tivemos cortes de bolsas, né, ultimamente, então precisamos sim defender e nós estamos já com essa tradição de defesa da universidade pública e gratuita e nos apresentamos. Professor, nós já estamos aí pertinho do final, eu vou abrir para as suas considerações finais, a senhora tem 1 minuto e meio. Bem, vou me dirigir à comunidade universitária, à comunidade alagoana, todos acompanharam a nossa trajetória à frente da universidade, com essa comunicação com a sociedade, o respeito à sociedade, à comunidade universitária, os espaços democráticos que criamos e alargamos e já passamos por tempos adversos, né? E por essa nossa experiência de manter o funcionamento da universidade, como entregando obras com transparência, com ética pública, ouvindo a comunidade universitária e a sociedade, através dessas nossas realizações que nos apresentamos para comandar a universidade, né, por mais 4 anos, com a ética pública, com a transparência e com o compromisso social para o desenvolvimento da universidade e do Estado, social e econômico. Agradecemos demais a presença e a gentileza da professora Valéria Correia de participar dessa iniciativa da TV Mar, de mais uma vez abrir espaço ao exercício da democracia. Professora, toda a sorte do mundo, mais uma vez obrigado pela presença e sucesso na sua campanha. Obrigada, a nossa chapa é a chapa 2, só para lembrar. Obrigada. Perfeito. Professora Valéria Correia da chapa 2. Amanhã a gente continua então com a rodada com os candidatos, ainda restam 3. A gente vai para um rápido intervalo comercial, agradecendo mais uma vez a presença da professora Valéria Correia e eu volto já já com outras notícias.